não atentará o Senhor teu Deus. Meus queridos, amados irmãos, pedimos oração aos queridos, às queridas irmãs, a todos os irmãos, por este momento de reflexão da palavra de Deus. Este é um assunto de suma importância para os dias que estamos a vivenciarmos, aonde podemos tirarmos lições desses contextos bíblicos que Jesus trazido para nossas vidas, para os dias de hoje, para aquele dia que foram registrados pelos seus discípulos, trazido para nossas vidas, para a edificação, e possamos observarmos que a luta do crente não é carnalmente, mas a luta do crente é espiritualmente. A gente sabe que o inimigo da nossa alma, o projeto que ele tem é destruir aquilo que Deus tem construído, é destruir aquilo que Deus tem criado para ser adorador por excelência. Nós observamos que a luta do crente, ou a luta que nós vivenciamos de geração a geração, assim que foi posto o homem no jardim do Éden, sofre verdadeiramente perseguições espiritual para sermos destruídos e aniquilados até pelo próprio Deus que Ele nos criou. Mas observamos que o amor de Deus, como João descreve no capítulo 3 e versículo 16, de uma forma tão expressiva, tão clara para nossas vidas. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. É uma explicação que quase nenhum traz por causa destas citações. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. São maneiras estas que é nos dado as misericórdias de Deus para nos darmos a servirmos e termos esta oportunidade. Porque Paulo outra hora descreve em sua carta que todos estavam destituídos da sua glória. Mas Deus, Ele criou um projeto e trouxe para nossas vidas de uma oportunidade que nós, como ser humano, frágeis e fracos, mas Deus deu esta oportunidade a nossas vidas para servirmos a Ele e adorarmos a Deus. Mas quando nós começamos a termos esta perspectiva, que no livro de Lucas capítulo 4 traz uma boa referência de uma oportunidade que possamos vermos e entendermos e compreendermos que a luta do crente não é carnalmente, mas é espiritual. Esta luta não vem de hoje, não vem de amanhã, não vem depois, mas esta luta espiritual, ela já vem de longas jornadas. Jesus provou desta tentação, dessa perseguição espiritual, mas para vencer, como Paulo descreve lá no livro de Efésios, temos que se revestirmos das armaduras de Deus. A gente sabe que antigamente os cristãos eram mortos em espadas, eram mortos muitas vezes colocados na fogueira, colocados nas covas do leão para ser atrativo de Roma. Mas nós observamos que os tempos foi passando, o diabo veio que a igreja foi crescendo, cada cristão que era morto, cada cristão que era perseguido, cada cristão que era levado para a cova do leão, a igreja crescia em maravilhas, em crentes que se convertiam para Jesus, sabendo que um dia eles morreriam como os demais morreram por esta palavra. E possamos observarmos que Jesus trouxe este exemplo no capítulo 4 de Lucas, a tentação de Jesus. Jesus ele estava se preparando para a guerra espiritual,
para enfrentarmos a maior luta que nós, seres humanos, estamos lutando todos os dias. Assim que nós se levantamos, abrimos nossos olhos e posto a nossa respiração, vem a luta para nossas vidas. São lutas espiritual que enfrentamos toda hora, todo momento como cristão. Para ser crente fiel, a gente sabe que não é fácil. Falarmos que somos cristãos, a palavra é fácil, mas ser fiel a Deus, a gente passamos por estas situações que Jesus passou. E observamos que Jesus, ele foi levado, passou 40 dias lá no deserto, orando e jejuando, para enfrentar o maior inimigo do homem. Não era a morte, não era o medo, não era a situação que nós enfrentamos, o desemprego, as doenças, a situação que cada um de nós passamos por problemas e dificuldade. Mas a maior dificuldade, a maior perseguições que nós como ser humano, para servirmos a Deus, a rejeitar as coisas, os prazeres do mundo, é a nossa luta espiritual, é a luta com o inimigo da nossa alma. E Jesus trouxe lições para que nós se preparamos também para esta luta. Porque quando o cristão, quando alguém aceita Jesus, passa por estes parâmetros, passa por este momento de lutas, para que venhamos desistir de nossa fé, de nossa confiança, mas que nós não retenhamos, nem voltamos para trás. O objetivo do crente é seguirmos em frente, ainda que a luta venha contra o cristão, as perseguições espiritual, as tentações, as circunstâncias, mas nós temos a palavra, nós temos o Deus Todo-Poderoso que está conosco para ajudar nos momentos da nossa fraqueza. Nós não somos fortes o suficiente, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, Ele é a nossa força, Ele é a nossa força de condições para objetivos de alcançarmos a palavra de Deus. Mas observamos que Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, passando 40 dias, 40 noites, diz a Bíblia Sagrada que Jesus teve fome, Jesus teve sede. E Jesus, que passou 40 dias, 40 noites, orando e jejuando, buscando ao seu Pai. A gente sabe que Jesus estava ali como Deus, mas também como ser humano. Ele experimentou dores, experimentou emoções, experimentou situações que nós como ser humano passamos neste mundo. Mas nós observamos que Jesus teve fome e foi para o deserto. E a Bíblia diz que o diabo aparece a Jesus, não para cumprimentá-lo, não simplesmente para aparecer e perguntar: e aí, Jesus? Mas sabemos que o diabo ele veio tentar Jesus, porque Jesus estava como homem. Jesus quis destruir o projeto de Deus, quis acabar o projeto de Deus para nossas vidas. É por isso que hoje, aleluia, porque Jesus venceu, Jesus ganhou a batalha espiritual. É por isso que esta igreja está de pé. Nós observamos que quando no capítulo 13 e no capítulo 16, lá no livro de Mateus, nós observamos que quando Jesus se revela aos discípulos interrogando, e dizemos que os filhos do homem diziam a seu respeito, mas nós observamos que já no final deste texto, observamos que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleciam contra ela, porque Deus, aleluia, é a base. Deus verdadeiramente é o alicerce desta igreja, que foi comprada com o seu sangue. A igreja passa por luta, a igreja passa por perseguições, mas o alicerce do crente, o alicerce desta igreja não está simplesmente em uma base qualquer, mas o alicerce da igreja está alicerçada na palavra de Deus. Mas nós vemos que o diabo, ele, vendo que Jesus tinha fome, ele tenta Jesus e diz: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus olha para o diabo e diz:
não só de pão viverá o homem, porque está escrito. Aleluia. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Aleluia. É a palavra de Deus que é a vitamina do céu, que nos traz o crescimento da nossa fé, a esperança viva. É o alimento que nos tem sustentado até hoje para estarmos de pé. Não é a força do crente, mas é a palavra de Deus que vai nos alimentando, vai nos dando força, vai dando vitamina, vai dando vigor, vai dando coragem para enfrentarmos a dificuldade deste mundo. Porque se não fosse a palavra de Deus, a gente não teria condições de suportarmos a dificuldade desta vida. É por isso que até hoje a gente está de pé, por causa da palavra de Deus. Mas observamos que o diabo, ele é astuto. Ele sabe da fraqueza do homem. Ele sabe das condições que o homem é ambicioso, é ganancioso. Quem que não sonha ser rico? Quem não sonha ter condições, ter posições muitas vezes, ter o nome escrito muitas vezes em qualquer mídia, em qualquer lugar, mas ter a apresentação daquilo que ele é. Mas o diabo, ele trabalha para derrubar aqueles cristãos que muitas vezes são ambiciosos, são pessoas que têm inveja no coração, mas muitas vezes não são manifestadas. Mas o diabo, ele sonda, ele vê, ele sabe a fraqueza do ser humano. É por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra as potestades, não é contra a carne, mas é contra as principados e as potestades. Mas quantos crentes vacilando na fé, quantos crentes dormindo na fé, acham que ter uma posição ou ter nome de cristão vai vencer a guerra. Mas Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Mas o diabo está aí, persuadindo os corações de muitos cristãos. A gente já não vê mais a manifestação do inimigo possuindo alguém que muitas vezes estava no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo das coisas desta vida. A gente não vê quando as pessoas se convertem, não tem mais, aleluia, representação, aleluia, daquilo que as pessoas são possessas pelo mundo, a prostituição. Mas o diabo está fazendo diferente, está possuindo o coração de muitas pessoas, pelas suas ambições. Eu sou, eu faço, eu tenho, sou eu. Ele conhece a fraqueza. Nesta oportunidade, Deus está nos usando para nos abrir os vossos olhos, fazendo uma retrospectiva da nossa vida, como estamos diante da palavra de Deus. Ei, irmão, a tua luta não é contra a tua irmã, a tua luta não é contra o teu irmão, para você ver o seu irmão no chão, humilhado, caído. Mas a tua luta, meu irmão, minha irmã, é espiritual. O diabo quer ver você assim. Quantos estão intrigados dentro da igreja? Quantos crentes que estão desejados, muitas vezes, ver seu irmão cair nas drogas, na prostituição, no alcoolismo? Porque o diabo está lutando desta forma, está persuadindo os corações de muitos cristãos. A luta do crente não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados. Jesus foi tentado, e com a gente também não é diferente. A igreja precisa se unir.
gente precisa se unir. Os obreiros precisam se unir. Mas quantos obreiros brigando com o outro, para derrubar o outro, para ver o outro jogado no chão, humilhado, para mostrar se ele é rebelde, se ele é obediente. Mas o que é isso? Isso é o diabo fazendo nos corações de muitas pessoas. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou a gente amar, a gente perdoar, a gente estar unido, porque somos uma família. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas a luta do crente, obreiro, a luta do crente não é carnalmente, mas espiritualmente. Quantos estão se enganando, achando que o diabo vai se manifestar dentro da igreja, vai usar alguém, mas ele está usando a muitos dentro da igreja, persuadindo os corações de muitos, colocando ambições, colocando inveja. Mas muitos perderam a visão do céu, perderam a visão de Deus na sua vida. Mas nesta oportunidade Deus está nos alertando. É tempo de a gente pedir perdão a Deus e voltar ao caminho. Recomeçar aos princípios da palavra de Deus. Cadê o amor? Mas por causa das ambições, das iniquidades, do pecado, da prostituição, quantos estão escondidos, estão embutidos, achando que Deus não está vendo? Mas vai ser revelado. Deus vai tirar à tona aquilo que está escondido, aquilo que está abafado. Porque a luta do crente não é carnalmente, mas a luta do crente é espiritualmente. Jesus foi levado para ser tentado. Aleluia. Mas para vencer, Jesus precisava se preparar na oração, no jejum. E a gente vê que o diabo não só mostrou apenas só esta circunstância, leva para Jesus e disse: tudo isso aqui é meu. Está vendo isso aqui, Jesus? Isso aqui tudo é meu. O mundo é meu. Mas se tu me prostrar e me adorar, eu vou te dar, Jesus. Aleluia. Eu vou te dar, Jesus, se tu prostrar a mim. Mas Jesus, oh aleluia, não tentará o Senhor teu Deus, porque só a Ele adorarás e servirás. Mas quantos crentes que não estão vigiando? Quantos crentes que não estão perdendo a sua visão espiritual? O diabo não vai colocar ninguém numa fogueira. O diabo não vai usar alguém com uma arma e atirar na tua cabeça, não. Ele vai usar com aquelas coisas que não é nada demais. Só com besteira. Mas essa besteira, eu tenho inveja santa de fulano, porque fulano é assim. Sim, cuidado, teu coração. O diabo está ouvindo, o diabo está sondando vossos corações, ação, o nosso comportamento. A luta do crente não é carnalmente, meu irmão, minha irmã. A luta do crente não é carnalmente. Mas quantos crentes vigiando outro crente para entregar, para vender, achando que seu irmão é apenas banana podre? Por causa de quê? Da ambição, porque o diabo está colocando no coração de muitos crentes. Mas Jesus disse: orai e vigiai.
Jesus foi tentado. Não foi carnalmente não. Ninguém pegou a espada para cortar Jesus não. Ninguém pegou uma lança para jogar em Jesus não. Foi o próprio diabo que foi tentar Jesus espiritualmente. A luta do crente não é carnalmente, mas é espiritualmente, meu irmão. Abra os vossos olhos. O diabo está aí, meu irmão, trazendo dissensões dentro dos grupos. Os grupos de órgãos, os grupos de obreiro. Está lutando para de trazermos a igreja da união, do alicerce, uma igreja unida, uma igreja forte. Mas uma igreja desunida por causa da inveja, por causa do ódio, por causa de tantas coisas no coração podre, porque o inimigo está minando, está colocando nos corações dos crentes. Tem muitos dormindo, tem muitos cocheando dos pensamentos. Tem muitos que acham que o diabo está fazendo isso não. Ele vai pegar, vai mandar alguém atirar em você, vai mandar alguém lhe raptar. Não, ele não vai fazer isso não. Ele vai colocando no seu coração a semente do mal. E aí vai germinando a inveja, a vaidade, o eu sou, eu faço, eu fazia melhor, se eu tivesse lá crescia, se eu tivesse lá cantando, fazia a igreja chorar. Hoje só tem mais emocionalismo. As pregações, aleluia, as pregações impulsionadas pelo Espírito Santo não existem mais, porque os corações estão cheios da maldade, da perversidade, porque o diabo está penetrando nos corações de muitos cristãos. Deus está falando. Abre os teus olhos. Ajuntamos nossos pés, voltamos ao princípio da palavra. Não existe no reino de Deus, não tem maior nem melhor não. Na placa não tem placa melhor do que ninguém não. O que existe é lavado, remido. É por isso que o salmista diz que quem habitará no teu tabernáculo, Senhor. O que prega melhor, o que tem posição, o que canta melhor, que fala melhor. Mas a resposta não foi essa não, meu irmão. A resposta foi bem simples, clara e objetiva para nossas vidas, mas muitos estão deixando de vigiar. A tua luta não é contra carne nem sangue, mas quem habitará no tabernáculo de Deus? Quem é que vai morar no santo monte do Senhor? Mas o próprio salmista traz esse respaldo. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. A luta do crente não é carnalmente, meu irmão, mas a luta do crente é espiritualmente. Nós estamos lutando espiritualmente. Abrir os vossos olhos, que os vossos pastores, que os líderes abram os olhos para esta semente do mal que está sendo semeada nesses últimos dias nos corações dos crentes. As dissensões, a mentira, a inveja, o ódio.
Se ficar assim, o Espírito Santo de Deus vai ser retirado de nós. Porque não vai ter o espaço do Espírito Santo operar na nossa vida, por causa da semente do mal que o diabo está lançando. Estamos expulsando o Espírito Santo de Deus da nossa vida, para entrar as coisas imundas. Só vamos ter nome de crente, parecer com crente, andar como crente, pregar como crente, mas a presença do Espírito Santo de Deus vai ser zero. Porque, aleluia, a semente que o inimigo está lançando para tirar nós do foco do projeto de Deus. Lembre disso, a luta não é contra a carne, mas é contra as principados e as potestades desse século. Será que não entendemos isso? Quantos crentes que querem ser abençoados, quantos crentes que querem ser prósperos, quantos crentes que querem ter mansões, quer ter casa, quer ter posição. Por quê? Porque a semente do mal está sendo lançada nos corações, quanto não tem desejo de entrar na presença de Deus. Quantos crentes que não querem renunciar ao pecado, quantos crentes que não querem viver sua vida de oração, de jejum. Por quê? As ambições perderam a guerra. Estão na igreja porque estão na igreja, mas muitos estão desvirtuados da palavra de Deus. Só tem nome, não importa se é obreiro, não importa se é membro, não importa se é congregado, só tem nome. Mas é tempo de se arrepender. É tempo de a gente voltarmos. O grande avivamento, como Abacuque clamou a Deus: aviva, Senhor, tuas obras nesses últimos anos. Mas lembre, Jesus foi tentado. A guerra de Jesus foi espiritualmente, e a tua guerra é espiritualmente, não é carnalmente não. Jesus não lutou com seus discípulos. Jesus não lutou com seus discípulos para ver se eles eram crentes, se eles eram fiel, se eles eram obedientes. Jesus ensinou os discípulos a trair, a vender. Mas isso foi a semente do mal lançado no coração de, aleluia, de muitos cristãos. O que aconteceu na vida de Pedro? A semente do mal. Pedro traiu Jesus. Aleluia. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus. Os irmãos de José vendeu Jesus. É a semente do mal. O diabo já vem lá lutando, mas muitos estão achando que isso é brincadeira. Isso é um teatro. O que importa é o bem-estar, ser crente no meu status. Mas a luta do crente é espiritualmente. Já as últimas horas. Não pense porque chamamos de Senhor, Senhor. Não se engane não, com o nome de cristão não. Façamos uma respectiva. Como é que a gente estamos? Se estamos adorando a Deus, ou se estamos adorando o inimigo da nossa alma, ou se estamos servindo a Deus, ou servindo o inimigo da nossa alma. Possamos estar dentro da igreja, mas não estamos servindo a Deus. Somos apenas instrumento do diabo. Ou você pensa que não? Jesus foi tentado. Jesus foi tentado pelo diabo. Ele não foi tentado pelo irmão, não. Ele não foi tentado pelos discípulos, não. Jesus foi tentado pelo diabo. Mas que Deus abençoe. Que Deus ajude.
Vigie. Se queremos entrar na porta dos céus, nome não entra não, cargo não entra no céu não, viu? Só entra crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus abençoe.